Estamos de volta aqui com o processo legislativo. Agora eu vou trabalhar com vocês as fases do processo legislativo como um todo, tá? Começando pelo que mais cai em prova, sem dúvida, entre as fases, que é a fase de iniciativa. Aqui concentra a maior parte das questões de prova por uma razão muito simples. Errou no começo, e é normalmente no começo que se erra, aquele erro nunca vai ser sanado. Porque já dizia aquele nosso filósofo, compadre Washington, de que pau que nasce torto nunca se endireita, ok? Se houver vício na fase de iniciativa, não se fala em convalidação, nem mesmo com a sanção pelo chefe do Poder Executivo. Como assim? Suponhamos que seja um assunto que deveria ter começado pelo governador, mas não começou, começou com um parlamentar. Tramitou dentro da Assembleia Legislativa, na hora da manifestação do governador, ele sanciona, ou seja, ele concorda da sua aquiescência. Sanou o vício de iniciativa? Não, não sanou, porque vício de iniciativa não se convalida, tá bom? A gente vai ver cada uma das espécies de iniciativa, só que eu já te chamo a atenção, olhando aqui para o quadro, que essa aqui e essa aqui são as que vão trazer mais problema para a prova, tá? São as que mais caem em provas de concurso. A iniciativa geral, olhem para cá, ó. A iniciativa geral, eu posso dizer sem medo de errar, que é a que menos cai. É quando um projeto de lei pode ser iniciado por qualquer deputado, qualquer senador, ou o presidente da República, ou o Supremo Tribunal Federal, ou seja, quando é qualquer um. Qualquer um normalmente não tem interesse para a prova. A maior importância para a prova está aqui, ó, na privativa, exclusiva, reservada. Nesse aspecto, eu vou te lembrar algo que você aprendeu fora do direito, hein? Você aprendeu uma regrinha que falava assim: ema, cada um com seus problemas. Essa concordância aí tá ruim. Azar, o que importa é tu passar. Reparem bem, dentro da iniciativa exclusiva, privativa ou reservada, é tudo a mesma coisa, tá? São sinônimos aqui pra gente. Parte-se da premissa de que o interessado é que deve deflagrar o processo legislativo. Quando eu falo ema, cada um com seus problemas, é para te lembrar que quando o assunto é afeto ao Poder Executivo, deve ser ele para dar início ao processo legislativo. É nisso que muitas vezes a gente vai ver problema para a prova. Quer ver? Um deputado ou um grupo de deputados adora fazer graça, fazer uma lei jogando para a torcida, né? Ele faz o quê? Ele faz uma lei aumentando, por exemplo, o número de cargos no Poder Executivo, criando um órgão a mais no Poder Executivo. Mas reparem, quem entende das necessidades do Poder Executivo é o próprio Executivo. Então, o começo deveria ser por lá. Vamos pensar assim, ó. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então, assuntos que guardem relação com as Forças Armadas, o processo legislativo começa com o presidente da República. Mas você sabe que lá no Congresso Nacional há muitos parlamentares da área da segurança pública. Então, eles podem fazer um projeto de lei concedendo uma benesse para os militares? Não, não podem, porque a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, ok? Sempre vale a pena a gente dar uma lidinha no artigo 61, que vai dizer as hipóteses em que o projeto de lei deve começar com o Poder Executivo. Isso aí desce em simetria, aplicando também aos governadores. Seria mais ou menos, em linhas gerais, pensar, quando eu falo em PM, em Polícia Civil, que são subordinadas ao governador, então o projeto de lei para essas categorias também deveria nascer de origem do Poder Executivo Estadual. A gente lembra que organizar e manter a PM-DF, Civil do DF e Bombeiro DF, especificamente em relação ao DF, essas tarefas de organizar e manter essas três forças cabem à União, de acordo com o artigo 21 da Constituição, ok? Vou avançar aqui um pouco para trabalhar com o Poder Judiciário. Vejam bem, aqui no Poder Judiciário eu vou fazer uma distinção, tá? Lá no artigo 63, fala bem assim, ó, em projetos que venham do Executivo ou do Judiciário, o Legislativo não pode ampliar gasto. Sabe por que não pode ampliar gasto? Não pode ampliar gasto porque se parte da premissa, exatamente dentro do ema que eu falei, se parte da premissa de que é aquele poder que entende as suas necessidades. Como assim? Reparem bem, se o Judiciário pediu um aumento, né, no plano de cargos e salários, vou pensar assim, ó, no PCS, pediu um aumento de 5%
para os técnicos e analistas, não pode chegar lá no legislativo e o legislativo dá 8%, porque seria contra a ideia de que o projeto de lei veio num sentido e acabou gerando um aumento de gastos por parte apenas do Poder Legislativo, em benefício, sendo que o que se visava, preste atenção nisso, porque daqui a pouco eu vou mudar um pouco, o que se visava era apenas e simplesmente a questão do aumento de despesa. Então, o que acontece? Vou exemplificar, porque eu acho que é a melhor forma de vocês compreenderem. Eu fui, antes de ser juiz e promotor, eu fui servidor aqui do Poder Judiciário da União, às vezes é um cargo que te interessa, inclusive, porque tem técnicos, analistas, né? E eu lembro que lá em 2006, a long time ago, ou seja, eu era técnico na época, lá em 2006, também tinha esse negócio aí de plano de cargos e salários, analista, técnico, auxiliar. E tinha o AQ. AQ significava adicional de qualificação. O que aconteceu? Lá no adicional de qualificação falava assim, se você tem doutorado, vai ganhar 12,5% a mais. Se você tem mestrado, vai ganhar 10% a mais. Se você tem pós-graduação, vai ganhar 7,5% a mais. E falava assim, se você tem graduação, vai ganhar 5% a mais. O que me interessa está aqui, tá? Se você tem graduação, vai ganhar 5% a mais. Mas olha para cá. Você sabe que tem analista, técnico e auxiliar. Analista é nível superior. Então, o nível superior para um analista é pré-requisito do cargo. Logo, esses 5% por conta da graduação não podem ser para analista, ok? Pelo projeto encaminhado pelo Poder Judiciário, esses 5% seriam para técnicos judiciário. Ou seja, o judiciário que entendia da sua necessidade colocou isso para técnico. Problema, quando estava tramitando lá no Congresso Nacional, houve um lobby por parte do sindicato do Poder Judiciário e um deputado ligado ao Poder Judiciário atendendo aquele lobby inseriu aqui também auxiliares judiciários. O que aconteceu? Claro que vai ter um aumento de despesa. Por quê? Está tendo uma gratificação aqui, né, de 5%, um abono de 5% para quem era técnico e lá no Legislativo ampliou também para auxiliares. Eu já aproveito aqui para te explicar aquela história do veto total e parcial que a gente vai ver lá na frente. Vou te lembrar de novo quando chegar. Porque quando foi para o presidente da República, na época, era o Lula vetou isso aqui tudo, Sabe por que ele vetou tudo? Olha para cá para eu te explicar melhor. O dispositivo falava 5% para técnicos. E aí vem o Legislativo e coloca técnicos e auxiliares. Só que quando vai fazer o veto, o presidente da República não pode tirar uma palavra ou expressão dentro da frase. Senão, o que ia acontecer? O Legislativo aprovaria o projeto dizendo assim, não pode tal coisa. Chega lá no presidente, ele veta a palavra não, ou seja, ele desvirtua completamente. Como ele não poderia fazer esse veto parcial, ele riscou auxiliar e como estava na mesma frase, riscou técnico, ou seja, todo mundo ficou sem. Fiquei sem minha grana na época, fiquei muito bravo na época, porque eu era técnico judiciário, e saiu assim, Lula veta, num panfletinho do sindicato na época, Lula veta adicional para técnicos e auxiliares. Note, vocês, que não foi o presidente da República que tirou isso aqui. Quem tirou foi a mobilização do próprio sindicato ao colocar esse estranho no ninho, a história do auxiliar. O que o presidente fez era adequado de acordo com o artigo 63. Não estou defendendo Lula, não estou defendendo Dilma, não estou defendendo Temer. Para mim não tem nenhum partidarismo. O que me interessa é, por meio de exemplos, você mostrar quem errou, para você saber que aqui, às vezes, você é usado como inocente útil. Você fica com raiva do cara errado. Mas hoje eu sou juiz aqui no DF. E aí o que acontece? Você acha que juiz entende de lei, confere? Já que juiz entende de lei, segura essa aí para mim. Olha o que aconteceu. Lá no ano de 2014, foi votado um projeto de lei ordinária na Câmara dos Deputados, que era um projeto de lei proposto pelo Ministério Público. O projeto de lei falava em gratificação por acumulação. Funcionava assim. O cara viajou, tem 2 promotores, um saiu de férias. Se tem 2 promotores e um saiu de férias, vai sobrar mais para o outro, confere? Então, quando um estiver substituindo o outro, vai ganhar uma gratificação de 1/3 do subsídio. Olha que legal? Bem claro, né? Gratificação de acumulação, quando estiver acumulando as tarefas. E aí, quando estava lá no plenário da Câmara,
as associações de classe de magistrados, a AMB, a AJUF, a ANAMATRA, elas fizeram lá lobby com os deputados, né? E pediram, deputado, coloque um artigo estendendo essa gratificação também para o Poder Judiciário da União. Ou seja, coloque um artigo, presta atenção nisso, coloque um artigo naquela lei que veio lá do Ministério Público e coloque um dispositivo aqui para valer para mim também. Reparem os senhores, os deputados, senadores, eles são políticos, queridos. E ele não tem compromisso com o veto presidencial lá na frente. Ele olha aquilo, vê que aquilo ali tem uma possível inconstitucionalidade, mas fala, ó, vou ganhar meu apoio aqui. E aí o cara vai lá, dá um apoio, ele fala, vamos tirar um selfie, né? Faz parte da política. Quando foi lá para então presidente Dilma vetar, o que aconteceu? A gente ficava no meio assim, mas será que a presidente vai vetar? Claro que vai. Ela está com problema aí, ano eleitoral e tal. Negativo. Sancionou o projeto de lei de fora a fora, menos um artigo que era exatamente esse aqui, ó. Por quê? Porque quem pede adicional para o judiciário é o judiciário. Quem pede uma gratificação para o MP é o MP. O MP pediu para ele? Pediu. O judiciário pediu para ele? Não, o judiciário tentou pegar carona no projeto de lei que veio do Ministério Público. Esse pegar carona era a inconstitucionalidade, ok? Vício na iniciativa falou, não, esse artigo aqui não pode estar aqui, tá bom? Agora presta muito atenção numa coisa que eu vou dizer, porque às vezes você está fazendo concurso para o judiciário e esse assunto cai bastante mais nos concursos do judiciário, embora não seja exclusivo. Eu tenho a LOGE. O que é LOGE? Lei de Organização Judiciária. A Lei de Organização Judiciária é o instrumento por meio do qual se fala quantas comarcas terão em um estado, quantas varas terão em cada comarca, ou seja, ela que vai definir a estrutura, organização do judiciário, por isso que chama Lei de Organização do Judiciário. A LOGE, vamos pensar assim, ó, o projeto veio eu estou pensando em Brasília, tá? Eu estou falando do Distrito Federal, aqui a gente não tem comarcas, o nosso chama circunscrições, tanto faz. Vamos pensar, eu tenho a circunscrição judiciária que deveria ser implementada aqui no Distrito Federal, lá na área da Ceilândia. A Ceilândia é uma cidade daqui, em que na Ceilândia há uma favela, né, o condomínio Pôr do Sol e o Sol Nascente, que são tão grandes, mas tão grandes que hoje se diz que é a maior favela da América Latina, em plena capital do Brasil. O que acontece? Foi feita a Lei de Organização Judiciária, proposta pelo Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser, ema, cada um nos seus problemas, mas quando bate lá no Poder Legislativo, um deputado ligado lá à área da cidade da Ceilândia vai falar, peraí, tem que ter mais um fórum, que não está previsto, um fórum lá dentro do Sol Nascente, maior favela da América Latina. E reparem que a instalação de novo fórum vai demandar construção do prédio, funcionários, varas novas, juízes, servidores, ou seja, inevitavelmente vai ter aumento de despesa. E notem também que eu falei que em projetos que venham do Executivo e do Judiciário não pode aumento de despesa. Mas quando for isso aqui, ó, tratando sobre a organização do Judiciário, é possível o Legislativo trazer emendas, mesmo que dessas emendas decorram aumentos na proposta original. Mas por que isso é possível? Porque quando eu te dei o exemplo lá do plano de cargos e salários, a finalidade lá era aumento de despesa. Aqui não. A finalidade é melhor atender a população. Desse modo, a consequência, que é aumento de despesa, não teria nenhum problema. Então, quando fala na organização dos serviços administrativos do Poder Judiciário, poderia sim haver uma emenda parlamentar, ok? Tudo isso eu falei aqui dentro, ó, da iniciativa privativa, exclusiva e reservada. Pergunto, o assunto é de interesse do Legislativo, começa no Legislativo, Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público, pode ser o Ministério Público. Opa, pode ser o Ministério Público? É porque você vai ver que o Ministério Público hoje, no nosso ordenamento, é tido como
independente e autônomo, ou seja, parte da premissa de que ele não está subordinado nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Mas nem sempre foi assim. Pode-se falar com clareza que o Ministério Público já foi subordinado ao Poder Executivo. Ainda há resquícios disso, quer ver? Para eu fazer um projeto que interesse ao Ministério Público, a proposta pode nascer do Ministério Público ou do Presidente da República. Por que que tem isso? Tem isso porque ainda é um resquício da época em que o Ministério Público era subordinado, tá bom? Agora o que me interessa é isso aqui, ó. E quando a proposta for do MP de Contas? Excelente concurso, Ministério Público de Contas. O cargo chama Procurador de Contas e muito pouca gente faz no Brasil. Mas também com esse nome, eu estou fugindo de contas e não procurando contas. O MP de Contas não tem, presta atenção, o MP de Contas não tem autonomia para deflagrar processos legislativos de seu interesse. Se ele não tem autonomia, significa que projetos de interesse do MP de Contas, a iniciativa cabe ao respectivo Tribunal de Contas, ok? Então, quando for Ministério Público, pode ser ele mesmo, Judiciário pode ser ele mesmo, cada uma das casas legislativas também, Executivo também, mas quando se fala no MP de Contas, não teria autonomia para deflagrar o processo legislativo, beleza? Já matei esse aqui, já matei esse aqui, já falei um pouquinho da concorrente, mas vou falar mais. A iniciativa concorrente é gravada pela expressão ou seja, tenho duas alternativas, no caso que eu expliquei aqui, ó, projeto de interesse do Ministério Público, ou o Ministério Público, ou o Presidente da República. Mas eu vou dar outro exemplo, proposta de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC. Quem pode propor uma PEC? Você sabe, Presidente da República, ou, não é isso? 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas. Reparem que qualquer um desses pode, é um ou outro. Por que que eu estou insistindo nisso? É porque quando eu falo iniciativa conjunta, a expressão-chave deixa de ser alternativa para ser cumulativa, é um e outro. Aragonês, me dá exemplo disso aqui. Fácil, mole igual sopa de minhoca. Reparem bem, o teto de remuneração, assunto que é estudado lá dentro de administração pública, no âmbito federal é o subsídio de ministro do STF, isso aí você já sabe. Só que esse mesmo teto vale nas esferas do judiciário, do legislativo e do executivo, ou seja, um teto só para os três poderes. Pensando nisso, a emenda 19 de 98 falou bem assim, pera, já que esse teto interessa a Câmara, Senado, Executivo e Judiciário, nada mais justo do que o projeto de lei que vá regular o salário do pessoal do Supremo, o subsídio do pessoal do Supremo, conte com a iniciativa de todos os afetados. Ou seja, de acordo com a emenda 19 de 98, o projeto de lei que modificava o subsídio de ministro do Supremo, olha que complexo, deveria ser proposto pelo Presidente da República e pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Presidente da Câmara e pelo Presidente do Senado, ou seja, 4 assinaturas. Era um e outro. Te pergunto, é fácil juntar essas 4 assinaturas? Negativo. Isso aqui foi criado pela emenda 18 de 98 e extinto pela emenda 41/2003 sem ter sido usado. Reparem bem, então hoje, como é que é a regra para eu modificar subsídio de ministro do Supremo? Volta para a regra geral. Ema, cada um com seus problemas. Quem é que pede aumento de subsídio para o Supremo? O próprio Supremo, ok? Projeto de lei de iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal vai tratar das especificidades do subsídio de ministros do Supremo. O Supremo dá a partida, né, dá o start, vai para o Legislativo, Câmara, Senado,
E aí, se for o caso, o presidente da República sanciona, promulgação, publicação, vacatio legis vai valer. Ok? Vou avançar. Iniciativa popular cai muito em prova, hein? Mas eu quero ver como funciona nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Lembrando que a gente ainda tem a questão da distrital, né? Uma coisa que é importante, ó, lei de iniciativa popular ou iniciativa popular de lei é completamente diferente de ação popular. Aragonês, qual é a diferença? Fácil. Ação popular é um remédio constitucional. Remédio. Você aprende lá dentro do artigo 5º. Já a iniciativa popular de lei ou lei de iniciativa popular é um modo de exercício direto da democracia. Como assim exercício direto da democracia? Lembra que a gente tem no Brasil democracia mista ou representativa? Eu mesclo a democracia representativa, que é eu voto no parlamentar e o parlamentar vota por mim, e também tenho elementos da democracia direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, ok? Feita essa introdução, eu gosto de lembrar que na iniciativa popular de lei é muito raro a sua utilização aqui no Brasil. Tem um caso que até falado como teria sido de iniciativa popular e nem foi. Era o caso envolvendo a modificação da lei dos crimes hediondos. Não sei se você vai lembrar, às vezes você é bem novinho, né? Tem uma moça que trabalha na Globo, chama Glória Pérez. Ela tinha uma filha chamada Daniela Pérez, que morreu por conta de outro ator e da mulher dele, que deram várias tesouradas na Daniela Pérez. E é até importante isso aqui quando você vai fazer concurso lá para a área de segurança pública ou que caia a lei dos crimes hediondos. Que a lei dos crimes hediondos é a lei 8.072 do ano de 90. E hoje a gente aprende que, em regra, se liga nisso, homicídio qualificado é hediondo. Por que eu estou dizendo em regra? Porque tem a figura do homicídio qualificado, privilegiado, que não é hediondo. Só que o homicídio qualificado só passou a ser hediondo no ano de 1994. Por quê? Foi após o caso Daniela Pérez. O caso teve tamanha repercussão que a Globo, né, também com toda a sua força e tal, estava procurando para juntar o 1% do eleitorado, para deflagrar o processo legislativo. Detalhe, ela era a moça que morreu, filha da Glória Pérez, que é uma diretora de novelas da Globo, e neta de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, alguém bem influente. O que aconteceu? À época, eram necessárias 1 milhão de assinaturas, isso correspondia a 1% do eleitorado. E só tinham juntado 800 e poucas mil. Aí um deputado sabidão, Aragonês, deputado sabidão é pleonasmo. Pois é, um deputado sabidão pegou, assinou e tchum. Então entrou com, note que 800 e poucas mil assinaturas não foram suficientes, mas uma assinatura do deputado, aquela iniciativa geral que a gente falou, que é qualquer um, valeu. E acabou que hoje o homicídio qualificado, em regra, tirando a figura do qualificado privilegiado, é hediondo. Por que eu falei para você ter cuidado? Com base nas datas, tá? Que não é desde 1990 que o homicídio qualificado é crime hediondo, ok? Como é que funciona a iniciativa popular de lei nas esferas federal, estadual e municipal? Bem simples, bem simples. A gente vai trabalhar primeiro a federal, depois a estadual e a municipal, ok? No âmbito federal funciona assim, ó, 1% do eleitorado dividido em 5 estados, com no mínimo 0,3% em cada um deles. Mas o que mais me interessa, ainda não cheguei, é o que eu posso fazer. No âmbito federal, o povo pode propor projeto de lei ordinária, aquelas 10 medidas contra a corrupção, né? Projeto de lei ordinária, com quase 2 milhões de assinatura. Pode propor projeto de lei complementar, é a situação da lei da ficha limpa. E pergunto, o povo pode propor emenda à Constituição? Se você estiver prestando atenção na aula, não estiver aí só com o protetor de tela ligado, você vai ver que não pode. Eu botei em algum lugar aqui. Deus vai ajudar. Botei. Aqui, achei. Ó, PEC.
Quem é que pode propor PEC? Coloquei aqui, ó. Presidente, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado e mais da metade das assembleias. Falei povo aqui, queridos? Falei povo? Falei nada? Falei nada. Então, ó, o povo não pode propor emenda à Constituição na esfera federal. Tudo bem? Vamos para a esfera estadual? A Constituição diz que vai ser a Constituição estadual, salvo engano lá no artigo 27, que vai trazer as regras da iniciativa popular de lei no âmbito estadual. Aragonês poderia usar simetria? Sim, poderia, mas prevalece isso aqui, ó. No âmbito estadual pode ser LO? Sim. Pode ser LC? Sim. Pode ser emenda? Se liga. Pode, desde que esteja previsto na Constituição estadual. Olha uma diferença marcante aqui entre os modelos federal e estadual. No âmbito federal, volto a lembrar, o povo não pode propor PEC. No âmbito estadual, pode, desde que haja previsão na Constituição estadual. Várias constituições estaduais têm, tá? Só para você saber, várias têm. E o que mais chama atenção no âmbito da esfera municipal? Na esfera municipal, esse percentual que era 1% lá na federal vai crescer para 5%. E por que cresce tanto? A razão é simples. Os municípios, regra geral, são pequenos. Então 5%, 1% de pouca coisa ia dar muito pouca coisa. E eles colocam 5% para ter uma representatividade maior, tá bom? Presta atenção nisso aqui, ó. A iniciativa popular de lei, eu falei ainda agora, que a lei das 10 medidas contra a corrupção estava nascendo lá como lei de iniciativa popular. Aí o que aconteceu? Na verdade, ela contou também, um deputado assinou, a mesma confusão do caso Daniela Pérez. E o que aconteceu foi que os parlamentares, ao votarem as 10 medidas, que nasceram de um movimento feito pelo pessoal lá de Curitiba, né, da chamada República de Curitiba, do pessoal do Ministério Público Federal, capitaneado pelo procurador da República Deltan Dallagnol, era contra a corrupção. 10 medidas. Acabaram que as 10 medidas se voltaram contra, a favor da corrupção. Porque eles legitimavam o Caixa 2, traziam a lei do abuso de autoridade, né, que o pessoal chama lei da mordaça para juízes e promotores, ou seja, inverteu o jogo. E aí o ministro Luiz Fux foi lá e falou, opa, peraí, o que vocês estão fazendo aí não pode não, porque vocês desvirtuaram por completo a iniciativa popular. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos para ver o desfecho disso aqui, tá? É claro que tendo o desfecho eu trago aqui para você, tento te atualizar para ficar o mais claro possível. Fique esperto aí porque deu um chabu danado, muita gente criticando a decisão do ministro Fux, beleza? Vou voltar para cá então, ó. Já matei a geral, matei a privativa, concorrente, conjunta, popular nas esferas federal, estadual e municipal, e isso aqui nós falamos lá na saída. Como é que é mesmo? Filósofo, compadre Washington, pau que nasce torto, nunca se endireita. Reparem os senhores que tudo isso foi apenas na fase de iniciativa. Fica aí comigo que nós ainda vamos trabalhar com a deliberação parlamentar e executiva, além da fase complementar. As deliberações parlamentar e executiva fazem parte da fase constitutiva. Aragonês, eu tenho que decorar essas coisas? Estava caindo aqui, ó. Delegado do DF, concurso delegado do DF, perguntou quais as fases do processo legislativo, ok? Fica aí comigo, já já a gente volta. Um abraço e até a próxima.